Bom dia. Chegamos. Mais um dia super bonito, limpo e perigosamente seco na região metropolitana de São Paulo, Zona Oeste, Osasco. Bom dia, meu amor. Te amo. Até mais tarde. O outro amor está nesse momento pulando, brincando e correndo com amiguinhos. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 14 de setembro de 2017. Nesse momento são aproximadamente 8 horas, um pouquinho antes, um pouquinho depois, provavelmente um pouquinho depois. Tenho algumas atribuições, nada muito urgente, mas decisões importantes a tomar. Vamos manter a calma para o dia correr bem e os resultados serem bons para todos. Seguimos. Ontem foi, assim, entre tantas chatices do mundo, ontem foi o dia de mais um encontro entre Sérgio Moro e Lula da Silva. O que me chamou a atenção, sem eu ter lido muito, e ouvi apenas o Querem de Alencar hoje de manhã, foi um bonecão. Agora a onda são os bonecos, né? Tem aquele Lula vestido de presidiário, tem aquela Dilma meio vampira, meio presidiária, sei lá o que. E tem agora criaram um boneco Super Moro. Isso traduz bem pra mim essa relação da população. E me faz pensar numa coisa que um amigo meu me disse esses dias. As pessoas mais radicais nesse ódio cego, insano contra PT e Lula, são pessoas que normalmente apoiaram muito o PT e o Lula. Eles são muito mais agressivos, como um padrão comportamental. Eles são muito mais agressivos do que uma pessoa que apoia PSDB, Alckmin, Aécio, Serra e afins. Justamente porque há um contexto psicossomático aí interessante, aí sou eu que estou fazendo essa interpretação, de que existe uma raiva de si mesmo por ter acreditado naquilo, né? Mas é engraçado, é engraçado. E essa figura do Super Moro, né, esse boneco inflável de um super-herói, traduz bem o que nós somos. Nós somos um país que coloca suas fichas em super-heróis. Nós não consideramos as pessoas com boas características e alguns defeitos, como é na nossa vida diária. Para nos governar, para nos representar, a gente precisa de super-heróis. Não somos nós brasileiros, tá? Todo mundo se sente mais confortável acreditando num super-herói. A diferença é que, na minha opinião, o latino e mais o brasileiro, porque eu estou perto deles e sou um deles, o brasileiro ele é mais inocente nessa eleição psicológica do seu super-herói. Ele realmente coloca seu herói num patamar de super-herói, de perfeição, de infalibilidade, que é mais ou menos o princípio religioso, né? Isso acomoda um pouco as coisas e dá um conforto de algum momento. Enquanto o Brasil estava crescendo, todo mundo estava financiando, até o office boy estava financiando o carro. Pessoas financiando casas à torta e à direito.
o mercado imobiliário simplesmente explodindo, não cabendo nos lugares. Lula era um grande cara. Não foi, não foi a corrupção que tornou Lula um inimigo público número um para pelo menos 50% da população. Não foi. Na minha opinião. Na minha opinião, foi a crise. Foi a continuidade do problema econômico brasileiro e acentuado muito mais pela Dilma por conta da pouca habilidade de articulação que ela sempre teve. Naquele momento em que ela realmente pensou ter capacidade de fazer articulações e governar tranquilamente esse país. Né? Quando Dilma colocou Marco Feliciano como presidente da Comissão dos Direitos Humanos, a gente percebeu onde a gente estava. Que merda que ela está fazendo, o que ela precisa de um cara desses para apoio político. Foi muito bacana vê-lo votando a favor do arquivamento da denúncia contra o Michel Temer, usando o argumento pela defesa da democracia e pela não volta do comunismo no Brasil. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas provavelmente seus eleitores, desculpa falar, mas aí eu tenho que falar dessa forma, sem muito cuidado, mas seus eleitores imbecis e ignorantes devem ter gostado dessa argumentação. Porque ela é simples e alguns vão até achar genial. Ok, então tá bom. Beleza. Então é isso, gente. A gente precisa de super-heróis. Nós colocamos na mão das pessoas a decisão das nossas vidas, porque ao que parece é mais fácil. Ou dá menos trabalho, ou precisamos pensar menos. Isso não é consciente. Olha um estilo ali, ó. Faz tempo que eu não retrato estilos aqui, né? Que eu não comento sobre ele. Eu cada dia gosto mais do meu carrinho. Esse está bonito aí. O meu ainda ficará bem mais bonito do que ele está. Principalmente aquele teto. Ficará assim. Você decidiu? Se é pra cá ou pra lá. O pessoal tem dificuldade aqui em se decidir. Demora pra entrar numa faixa. Enfim. Super Moro pra mim é mais um registro, mais uma comprovação das minhas já não teorias. Se eu fosse um sociólogo, se eu estivesse fechando uma cátedra, uma pós, uma tese, nessa área de humanas, um antropólogo, alguma coisa assim, eu defenderia alguma coisa nesse sentido. A facilidade em que o povo brasileiro tem da eleição de seus heróis. Depois que eu elegi um herói, eu fico sossegado. E tá tudo bem, né? O resto a gente finge ou usa argumentos mais fraquinhos, né? Bom, para terminar essa atualidade boba, é interessante ver aonde interessa e aonde não interessa e onde não faz a menor diferença. As questões na política e a reação das pessoas. As denúncias que o doleiro Funaro está fazendo, envolvendo Temer, envolvendo Gedel, envolvendo Henrique Alves, envolvendo Moreira Franco, envolvendo Eduardo Cunha, elas são de uma gravidade inigualável. Elas são de uma revelação mais nojenta, mais podre e mais fedida do que normalmente nós temos visto. E não está afetando ninguém. Esse é um ponto. Parece que não interessa, parece que não faz diferença. Ele esqueceu, né? E é sempre assim. Bom, não faz mesmo a menor diferença, não há reações, não há manifestações, não há nada. Mas há manifestação de um lado.
O ilibado, o imaculado presidente da República se coloca em discursos que a gente pensa assim, ele está tirando uma com a minha cara. Não é porque esse cara que está denunciando é confiável, muito pelo contrário. Mas não é o primeiro, as ligações batem com outras ligações, mas enfim, a forma como ele coloca de que há inimigos da nação, pessoas que denunciam ele, o presidente da República, são inimigos da nação, e pessoas que acreditam nisso querem desestabilizar a democracia, a liberdade e o crescimento que estamos detectando. Tá certo, tá certo. O problema é que eu não consigo mais encarar como piada, embora seja realmente material para muitas piadas. Fábio Rabin sabe usá-las muito bem. Recomendo. Humor simples e relativamente inteligente, mas um entretenimento que diverte e dá uma informadinha, informa um pouquinho. A questão é que realmente não tem importância, não é isso. E digo mais, se o crescimento econômico der um salto significativo, porque independente de quem estiver governando o Brasil, de quem estivesse governando o Brasil agora, o crescimento econômico teria que acontecer, talvez mais, talvez menos significativamente do que está acontecendo, que é insignificante nesse momento, ganha a população, fica tranquilo, a população quer o benefício, a população quer a melhora, e eu compreendo isso. O que temos que tomar cuidado é para não cairmos novamente na mesma conversinha de trouxa, mas claro que nós vamos cair, de que o temporal tá bom, uma marolinha, né, como alguém já disse, tá bom, não precisa muito mais. Eu não me importo com o que venha depois, contanto que melhore agora. Esse é o pensamento básico do brasileiro nesse momento. Eu compreendo, eu só tenho que me preocupar, porque eu não me preocupo com o agora, com 1 ou 2 anos, eu me preocupo com uma vida inteira que alguém que tem 3 anos de idade hoje tem pela frente. Que chão que ele vai ter para pisar. Espero que eu consiga, que a gente consiga deixá-lo num chão relativamente confortável, ou o menos desconfortável possível. A intenção é boa, viu, filho? Agora eu fecho, tá? Vamos pro assunto. Ontem eu entrei no Google para ver se tinha alguma informação de quando começa a próxima temporada do Lucifer, daquele seriado meio bom, meio ruim aí que eu tenho assistido, que eu assisti esse feriado, esse fim de semana prolongado. Foi até segunda-feira. E aí, entre os links que o Google me mostrou, ele entrou no YouTube, eu não consigo ver YouTube no trabalho, mas me chamou a atenção. E aí já vem um dos primeiros vídeos, uma moça, não me lembro nem o nome, Vanessa alguma coisa, eu acho. Uma moça jovem, não deve ter seus 30 anos, mas também não é uma menininha. Loira, uma linguagem polida, mais jovem, mais descontraída. E o tema era alguma coisa no sentido Lucifer, esclarecimentos a respeito da série, alguma coisa assim. Eu fiz assim, nossa, será que é alguma coisa que eu preciso ler melhor? Porque como eu já contei, eu senti certa necessidade de uma melhora ali. E talvez tenha algum objetivo, alguma coisa, de repente alguém que já assistiu as séries, os episódios não legendados e tal, porque parece que lá nos Estados Unidos já está na 3ª temporada. Enfim, e parece que é em outubro agora que já vem a 2ª temporada na Netflix. Mas enfim. E não era. Pensei que eram esclarecimentos para deixar
para que eu entendesse alguma coisa do que pode acontecer, para explicar alguns gaps, né? Algumas coisas não explicadas, alguns buracos lógicos, mas não era não. Ela estava ali para informar, assim, tranquila, de que a série retratava um diabo bonzinho em alguns aspectos e o objetivo dela era nos alertar para não cairmos nesse conto, nesse conceito de que o diabo é bonzinho. E aí ela usa os argumentos daquele livro maravilhoso. 3, 4, 5 citações onde diz o caráter dele. Ele é todo mal. Ele é o começo, meio e fim do mal. Ele é o mal, o seu objetivo é destruir, é matar, enfim. É especificamente a personificação de uma figura, a personificação de uma necessidade. Ai, que pointer bonito, cara. Parabéns. Lindo, lindo, lindo. O meu nunca ficaria assim. E aí eu vou pro filosófico, né? Porque eu canso um pouco de falar sobre esse livro. Enfim. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Para você criar o ambiente divino, para você criar a justificativa, muitas vezes, para algumas coisas cometidas pelo homem, você pode se utilizar de um personagem. E esse personagem tem que ser bem classificado. Bem classificado. Ele é o inimigo do bem. Ele é o inimigo da humanidade. Ele é o inimigo de tudo de bom. Ele é o inimigo de tudo de bom que possa existir. Eu não vou ficar debatendo sobre esses conceitos. Eu digo que a minha reação ao assistir foi de diversão mesmo, sem querer ofender, gente, na boa. Eu fico ouvindo uma menina nova falando sobre preceitos bíblicos, inteligente, enfim, eu realmente me divirto com isso, divirto mesmo. Mas isso é por minha causa só, ninguém falou nada em relação a isso. E usando justificativa daquele livro, aí realmente é pra gente pensar melhor sobre o que... Bom, eu não quero ficar tocando muito nesse assunto. É mais um daqueles dogmas, é mais um daqueles assuntos delicados. Delicados porque querem que seja. Delicados porque querem que seja. Eu aqui, Marcos, sou uma pessoa que coloca bons princípios na minha vida. Simplesmente porque, na minha opinião, é melhor viver com bons princípios na vida. É mais tranquilo, é mais calmo, é mais fácil e ajuda mais a todas as pessoas perto de mim, ou longe de mim que seja. Eu não uso nenhuma justificativa abstrata ou divina. Ela é lógica, ela é clara, ela é objetiva. Minha justificativa para fazer o bem, para ser bom, para usar princípios de ética e justiça, é pura e simples em prol da própria humanidade, do próprio planeta e de um futuro melhor para quem está chegando. É simples assim. Eu não preciso de mais objetivos. E se você aí está me olhando, está me ouvindo, está vendo aqui o meu caminho comigo, não importa quando, e está se sentindo desconfortável, me desculpa. Me desculpa, mas eu não lhe devo satisfações.
Não lhe devo. Agora, a quantidade de pseudo-religiosos que faz mal ao mundo por conta das suas segregações, ela me justifica, no mínimo, só a minha atitude. Não a dos outros, mas a minha. Deixa eu passar, brother. Deixa eu passar, mano. Ele me viu e tá sossegado e tranquilo. E pronto, acabou. E pronto, acabou. O meu direito de contestar esse livro vem de um simples artifício. Você encontra nele, por interpretação, tudo de bom, todos os preceitos que você acha que são bons, todos eles. Você encontra inclusive toda a definição do que é ruim, do que é mal, do que é proibido, do que não pode, mas você, por interpretação, ignora certas partes que não tem como não interpretar. Então você segrega a informação ao seu bel prazer, aonde chegue ao que você quer chegar. E isso, meu amigo, você faz com qualquer livro. E principalmente colocar esse livro num patamar divino, de que uma coisa foi escrita ou inspirada por algo não humano, é simplesmente ignorar uma coisa muito óbvia, que é o fato em si de que esse livro foi criado e sendo moldado à medida do que os líderes religiosos entendiam e achavam que a sua comunidade deveria seguir. Mas enfim, isso é o meu direito. E é tanto meu direito. Difícil, hein? Difícil. Hoje eu tô pegando os mano aqui, né? Os mano. Os brother, man. Aqueles que te olham, mas não saem do caminho. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um. Mas deixa pra lá. Aí eu conto, só para abro um parênteses na teoria e para continuar daqui a pouco. Uma vez, uma pessoa muito querida lá no trabalho, pessoa que eu gosto muito, evangélica, não sei se eu já falei isso. Ela, eu acho que lá nas Três Pontas, quando eu estou falando sobre inferno, ela... Num almoço, essa pessoa... Houve uma brincadeira. Nós fomos almoçar no Habib's. E o Habib's estava com uma promoção de comprar não sei quanto, mais tanto de dinheiro. Ganhava um brinde da Hello Kitty. E tava uma outra pessoa, uma outra colega de trabalho junto com a gente, que na época a filha dela tinha uns 11 anos, 12 anos, e gostava. Ela disse, minha filha adora Hello Kitty. Ela foi lá, comprou, foi lá pegar tal. E aí eu brinquei. Não foi nenhuma intenção de provocar, foi mais uma brincadeira sarcástica mesmo, e até inocente. Eu brinquei com essa... Já nem é mais, já nem trabalha mais conosco, com essa amiga, com essa colega, falando que sobre um boato antigo, coisas de lendas urbanas, que dizia que Hello Kitty é do diabo, né? Criação do diabo, não sei o que, para corromper nossas crianças e tal. Aqueles papos insanos para variar, né? O mesmo de Ragatanga, o mesmo de vários outros, de Xuxa ao contrário, de Roberto Carlos, enfim, né? É muito necessária a figura desse mal, né? Para algumas coisas na nossa vida, mas enfim. Eu entendo, eu deixo muito claro, a criação desse mito, ela é muito inteligente e muito útil, continuará sendo útil. E aí eu brinquei com ela assim, ó, cuidado, hein, mano.
coisa do diabo e tal, né? Assim só. E ela ignorou, e mais essa minha amiga, essa pessoa muito querida minha, virou na hora, se ofendeu. Virou na hora e olhou no meu olho, chispando, falando assim: o maior trunfo do diabo é fazer o homem pensar que ele não existe. Eu adoro ser julgado, eu adoro teorias e jogos de palavra que simplesmente visam encerrar um assunto. Mas eu também tenho as minhas armas, né? E fiz assim. Hoje eu me arrependo, talvez eu não falaria dessa forma com ela. Mas eu falei assim: o maior trunfo do homem é ter criado o diabo para justificar as coisas erradas que ele faz. E nos calamos. Ficou um clima. Depois nós quebramos esse clima com alguma outra coisa, alguma brincadeira mais inocente, alguma coisa fora do assunto. Mas a existência, se eu, deixo muito claro, vamos aqui pela minha posição pessoal, fica mais fácil, porque eu não estou acusando ninguém. Se eu já consegui explicar a minha posição em relação a Deus, tá, e aí? Vamos ver o que ele vai fazer. No conceito de que eu aceito que possa haver uma grande possibilidade, grande ou pequena, possibilidade é possibilidade. Eu aceito que pode haver a possibilidade da existência de um ponto inicial de um Criador personificado. Eu aceito que pode acontecer. E não, só que pela falta de argumentação ou pela não aceitação da argumentação humana existente até o momento, que eu conheço, porque pode ser que hajam coisas que eu não conheça ainda, eu não aceito esta personificação principalmente ocidental ou principalmente abraônica dessa divindade, dessa criação, desse ponto inicial, desse início do todo. Não aceito, as denominações estão incorretas, as denominações estão mal explicadas e estão incongruentes. Ponto e acabou. Então, assim, fica muito mais fácil para mim fazer a contrapartida para esse outro lado, para o lado do teoricamente mal. Se para mim, o Deus atual, professado, louvado, temido e vangloriado, enfim, pelo mundo ocidental, ele para mim não passa de uma invenção do homem para o controle das pessoas e também para o conforto das pessoas. Vamos deixar isso muito claro. Muito mais fácil é eu conceber a ideia de que o outro lado, o oposto, o opositor a ele, seja muito mais uma criação. Seja muito mais uma criação humana do que o próprio fato da criação deste conceito, dessa concepção divina, dessa concepção do divino no homem. Fácil para mim lidar com isso, muito fácil para mim lidar com isso. Esse mito está sendo alimentado. A criação dele data de mais ou menos a época de Cristo. Vamos deixar muito claro, inicialmente a interpretação bíblica não cita a tentação e o diabo até o Novo Testamento. A partir da citação no Novo Testamento, como por exemplo a expulsão dos demônios que entram em porcos e eles se atiram de um abismo, por exemplo, tá? Antes disso,
você tinha o tentador lá atrás, por exemplo, da maçã, né? Aquele que ofereceu a maçã, inicialmente, tá? É a cobra mesmo. Não é um ser maligno que incorporou a cobra. Inicialmente é isso. Depois do Novo Testamento, depois da configuração de alguns pontos básicos, da fixação de pontos do Novo Testamento, é que começou a se considerar, e aí se voltou às escrituras anteriores e se nomeou, modificou, tá? Mas eu não vou aqui ficar falando, não pode, não. A Bíblia é uma criação humana, política e muitas vezes com a melhor das intenções. Deixo isso muito claro. A intenção para a maioria das pessoas é o conforto espiritual. Eu não tenho valores suficientes para encontrar conforto espiritual nessas teorias, nesses livros, nesses conceitos. Eu e algumas pessoas, e eu sou completamente passível de estar errado. Mas vamos aceitar que todas as pessoas podem estar erradas? Nós sempre estamos corrigindo erros, preceitos e conceitos. Sempre. Por que não pensar que em todas as categorias, em todas as partes da nossa vida, nós podemos estar errados? Como disse o Neil Tyson, se fosse evidência, se fosse comprovação, não se precisaria acreditar. Você não precisa crer numa comprovação científica. Ela está lá, comprovada, palpável, testável e pronto a todas as pessoas, a quem quiser. Quando você precisa crer, é porque faltam argumentos. E aí, na minha opinião, é muito covarde você simplesmente usar o argumento da fé. Precisa crer. Realmente precisa crer. Mas eu estava falando do cara. E para mim é fácil lidar com esse assunto. Eu não tenho medo de falar, o nome do diabo, demônio ou qualquer outra coisa assim. Não tenho problemas com isso. Mas eu creio, realmente creio e é ótimo, né? Mas eu entendo, tá? Creio nesse sentido de entender, não estou me justificando, a gente acredita num monte de coisa. Mas acreditar é para conceito ético, né? Não é para outra coisa. Não pode ser para outra coisa. Eu entendo que se para mim é impossível aceitar essa concepção de Deus criador, controlador, humano, que é sempre passada, é impossível, é irrelevante, é inaceitável a figura dessa outra parte do diabo, que ela é bem confortável, que ela fecha um círculo que muita gente precisa para terminar a base de suas teorias. E são só teorias, tá? Porque você já percebeu que nesse conceito, nesse aspecto religioso, a certeza da verdade, a certeza de que o caminho é aquele escolhido, ele é obrigado a anular todos os outros caminhos e a ignorar tudo que todas as outras pessoas formularam. E aí você fica com a humanidade te fornecendo 150 mil teorias sobre um assunto que nenhuma das 150 mil criações, citações ou teorias consegue comprovar absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, falta-nos a humildade em todos os aspectos da nossa vida para a gente admitir que podemos estar errados em qualquer parte da nossa vida. Um abraço.